Boa noite a todos. Com imensa gratidão, estamos aqui para mais uma palestra virtual. E vamos assim mantendo nossos olhos fechados, ouvindo essa música suave que toca no fundo. Vamos acalmando nossas mentes, nossos corações, respirando profundamente, prendendo o ar por alguns instantes, soltando o ar lentamente. Vamos nos preparando para os conhecimentos que receberemos hoje, que possamos utilizá-lo em nosso benefício, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Agradecidos que somos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos para a troca de informações, para a troca de conhecimentos, e que Jesus nos abençoe. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, estamos hoje aqui reunidos para conversarmos um pouco sobre culpa. O título da palestra sugerido para nós foi Libertando-se da Culpa. Então, vamos fazer alguns comentários sobre isso, mais um bate-papo, né, sobre esse assunto, para que nós possamos aprender um pouco mais e colocarmos em prática. Para nós falarmos um pouco sobre a culpa, vamos definir o que vem a ser, o que significa a palavra culpa. Se nós olharmos no dicionário, lá no Hawaii's, Dicionário da Língua Portuguesa, ele nos diz assim: culpa é responsabilidade por dano, mal, desastre causado a alguém, causado a alguma pessoa, tá? Ou até uma outra, causado a algum, alguma propriedade, né? Alguma propriedade física, alguma coisa que pertence a alguém, né? De repente a gente destrói aquilo por algum motivo, por um acidente, seja o que for. Então é normal, né? Nós sentimos esse sentimento de culpa. E o Hawais também nos diz que a culpa é uma consciência penosa de ter descumprido uma norma social e ou um compromisso afetivo, moral, institucional, seja o que for, assumido livremente, tá? Então a culpa representa isso. Então quando é que nós sentimos culpa? Nós sentimos culpa quando nós fazemos algo que nós sabemos que é errado, que não deveríamos fazer, mas nós fazemos, tá? Aí fica aquela pergunta, né? Se nós sabemos que é errado, que não deveria fazer, por que que nós fazemos, não é? Então é um pouco sobre essa questão que nós vamos conversar hoje, tá? Bom, a culpa, quando a pessoa tem um sentimento de culpa, se sente culpada por alguma coisa e isso é uma constante na vida dela, ela pode desenvolver outras coisas. Ela pode desenvolver, por exemplo, ela pode ter vontade de se suicidar, vontade de matar, de se matar, se sentir culpada por alguma coisa que ela fez, que não deveria ter feito, ter prejudicado alguém. Ela pode, ser conduzida para um estágio de depressão. Ela pode ter problemas afetivos, problemas na área sexual, pode ter algum impedimento, alguma coisa nesse sentido. Pode gerar ansiedade, a pessoa pode ficar muito ansiosa. A pessoa pode desenvolver um estado de esquizofrenia, um estado de dependência total, né? De perda do senso da razão. E também pode descambar para o caminho dos vícios, do álcool, das drogas, até dos prazeres sexuais, né, de abusos. Então, tudo isso podem ser consequências decorrentes do estado de culpa, da pessoa se sentir culpada, né? Mas como é que,
quais são as causas? Se nós estamos falando de culpa, quais são as causas desse sentimento de culpa? Que é aquilo que nós falamos lá no começo. A culpa é um sentimento que a pessoa tem de ter feito algo errado que não deveria ter feito, não é? E como nós perguntamos, mas se era errado, por que ela fez? Então, quais são as causas? Bom, nós temos duas causas básicas, principais, tá? A primeira é que procede da nossa sombra, ou seja, do nosso passado escuso, da consciência que se sente responsável por males que nós tenhamos praticado em relação a outra pessoa, tá? Então nós trazemos, isso está no livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles. Então nós trazemos, quando nós reencarnamos, toda a nossa bagagem espiritual. Tudo aquilo que nós fizemos em outras vidas, de errado, de equivocado, tudo aquilo fica impregnado em nós. Aquilo é nosso, aquilo está em nós. E nós estamos justamente reencarnando para que nós possamos corrigir esses desvios de atitudes que nós tomamos lá em vidas passadas, tá? Então nós já trazemos essa bagagem, né? Essa sombra, que todos nós temos o nosso lado sombra, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Todos nós temos isso. Qual que nós estamos alimentando é que vai do nosso livre-arbítrio. E uma outra causa é a causa que tem a origem na infância desta reencarnação, como decorrência da educação que nos é ministrada. Então, são, como nós falamos, duas causas principais. O nosso passado sombrio, né, o nosso passado, que nós estamos aqui para resgatar, e a nossa infância atual, como decorrência da educação e orientações que fomos recebendo ao longo desta vida. É, Desculpa, ainda no livro Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles coloca assim para nós: normalmente exige-se que o educando, né, o educando seria a criança, né, aquela pessoa que está ali em desenvolvimento, né, no qual o caráter está sendo moldado ou está sendo é, está se dando a possibilidade de que aquele espírito, né, que está reencarnando mude a sua conduta, né? Então, nessa fase da criança, ele recebe todos esses imprints, todas essas informações. Então, o educando, como Joana de Anjos fala, seja parcial e adulador, ou seja, concorda com o que os adultos falam. E quem são os adultos? Os adultos são os pais e os educadores. E são eles que estabelecem os parâmetros da conduta da criança. Só que muitas vezes, né, eles não levam em consideração a espontaneidade da criança, a sua liberdade de pensamento, a visão que ela tem da existência humana, da reencarnação, do seu desenvolvimento, enfim, isso não é levado em conta, tá? Então, os pais e os educadores, eles impõem, né, certas coisas para as crianças, sem levar em conta o caráter daquelas crianças, sem levar em conta toda aquela bagagem que ele já tem. É, na verdade, nós não estamos querendo dizer aqui que os pais e educadores estão errados, tá, gente? A nossa criação, né, a nossa sociedade, ela tem sido conduzida assim há muito tempo. Os nossos pais foram educados assim, os pais deles e assim por diante. Na verdade, eles estão só perpetuando aquilo que eles receberam, não é? Então, tem um exemplo bem claro que eu me lembrei agora, que dá para a gente dizer, só para exemplificar o que nós estamos dizendo, para poder ilustrar, né? Vou falar rapidamente um pouco do meu filho mais novo, né? Quando ele tinha 3 anos, mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, do nada, assim, ele estava almoçando e ele falou que ele não queria mais comer carne. Aí a minha esposa, a mãe dele, perguntou por quê. Ele falou, porque não é certo a gente matar os animais para comer. Ele tinha 3 anos, hein? Aí, a partir dali, a minha esposa parou de dar carne para ele, né? Se fosse uma outra época, se nós não tivéssemos
já um pouco desse conhecimento, né? Não que a gente sabe tudo, mas a gente já tem um pouquinho desse conhecimento. O qual ia ser a conduta? Não, mas você tem que comer carne porque é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Então, a gente não leva em conta essas coisas, né? A gente deixa, às vezes são várias coisas, isso é só um exemplo ilustrativo, mas são várias coisas que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa infância, que passa batido. E a gente achando que o que nós estamos fazendo está correto, sem levar em conta o que aquele espírito, quais são os anseios daquele espírito, não é? Nós acabamos interferindo nesse processo de desenvolvimento. E daí o que que acontece? A gente começa a embutir naquelas crianças, né, algumas coisas que foram passadas para nós, e aí futuramente, não é? Como é que funciona isso? Tudo isso fica lá arquivado na nossa memória, né? Na nossa memória inconsciente. E para nossa memória inconsciente, nós não temos idade, né? Para o nosso inconsciente hoje, ele normalmente ele age como se nós tivéssemos 5 anos, como se nós fôssemos uma criança. Então, todas essas memórias são armazenadas nesse inconsciente e elas surgem ao longo de nossa vida, nos levando a tomar algumas condutas, a tomar algumas atitudes com base nessas crenças. Lembrando de um outro exemplo agora, para ilustrar também, a gente estava num tratamento lá no centro, né, de uma pessoa e estava sendo feita uma palestra sobre o medo. E aí nós falamos dessa questão, né, de o medo que às vezes os nossos pais nos colocam quando nós éramos pequenos, que nos acompanham para a vida inteira. E aí teve um senhor que já devia ter mais de 60 anos, ele levantou a mão, pediu para falar, e aí ele falou assim, quando ele era muito pequeno, a mãe dele falava para ele que ele não podia sair de casa sozinho, porque senão alguém ia vir e ia pegar ele e roubar ele, ia levar ele embora, né? A intenção da mãe era deixar ele com medo? Não. A intenção da mãe era deixar ele com medo, entre aspas, né? Mas deixar ele com medo no intuito de protegê-lo, né? Para que ele não saísse sozinho, para que ele não corresse nenhum risco, né? Então, e aí o que aconteceu? Isso ficou gravado na vida dele, a vida inteira dele, e com a idade que ele estava, com mais de 60 anos, ele ainda tinha medo de sair de casa, né? Então, por conta dessa crença, né, que foi colocada lá atrás, a mãe dele falava: se você sair sozinho, as pessoas vão te pegar, vão te roubar, né? O bicho-papão vai te pegar, você não vai voltar mais para casa, né? Então, a mãe dele estava errada? Não, ela queria protegê-lo. Ela deu o que ela tinha era isso, não é? Foi isso que ela recebeu e isso que ela passou. E esse medo acompanhou ele a vida inteira. E ele já era um idoso, já, quase 70 anos ele tinha, e ainda tinha medo de sair de casa, sozinho, não é? Então essas crenças, elas ficam lá no nosso inconsciente e elas vão surgindo ao longo de nossas vidas, nos levando E quando a gente comete alguma coisa, quando a gente toma alguma atitude que vai contra essas crenças que estão lá no nosso inconsciente, a gente se sente culpado, não é? Então, eu imagino, por exemplo, esse senhor, né? Se ele saía sozinho, ele devia se sentir culpado, porque lá no inconsciente dele estava a mãe dele falando: você não pode sair sozinho, você não pode sair sozinho. Então, quando ele saía sozinho, ele se sentia culpado, não é? Então, isso permanece com a gente, né, ao longo de nossas vidas e a gente às vezes nem se dá conta disso, né? A gente vive no nosso dia a dia tão agitado, assim, tão atrás do nosso dia a dia, né? Atrás das coisas que nós fazemos, das nossas atividades, que a gente não para pensar nessa questão, tá? Continuando ainda um pouco sobre a Joana de Ângeles, que é o que ela diz nos conflitos existenciais. Então, quando que acontece? Quando chega no adulto, né? Isso justamente que a gente estava falando, com expressões pieguistas nas quais se afirma é, aí, às vezes, o jovem, né, a criança, ainda é uma criança, né, um pré-adolescente, né? Aí os pais, né, e os adultos falam, já é uma mocinha, já é um rapazinho. Então começa a colocar o quê? Condutas, né, já querendo que
crianças, né, entre aspas, digamos assim, já tenham condutas de adultos, né? No entanto, elas ainda são crianças, não é? A gente vê, às vezes, jovens, né, de 14, 15 anos, os pais, às vezes, colocando, né, que, você tem que tomar uma atitude, que não sei o quê, só que ele tem 15 anos, né? Então, ainda é uma criança, ainda não é um adulto. O adulto é só depois dos 18, dos 21 anos. Então, ainda está em desenvolvimento, né? Ainda está sendo moldado, né, aquele caráter. Então, isso também contribui para que lá na frente a gente comece a sentir a culpa, comece a aflorar a culpa em nós. E como é que é o mecanismo, né? Como é que surge esse sentimento de culpa? Bom, no livro da Joana de Ângeles, ela nos explica assim: quando a gente faz alguma coisa errada, né, algum ato equivocado, o que acontece? Gera um remorso, né? É natural, né? O remorso gerado, né? Mediante um erro cometido. Porém, gera um remorso, porém esse remorso não é acompanhado da coragem para a conveniente reparação. Transferindo, fazendo. E aí o que que ocorre? Esse sentimento, né? Esse remorso vai para os arquivos do espírito e surge um conflito, né, em forma de culpa, né? Então, quando nós cometemos um ato equivocado, nós sentimos remorso, desculpa, nós não temos coragem para reparar o erro que nós cometemos, e aí isso vai lá para os nossos arquivos e surge então o sentimento de culpa, tá? E esse sentimento, ele é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. A raiva é como se fosse o ego ferido, né? O nosso ego ferido. Então, esse é o processo, tá? Então, nós cometemos um erro, fazemos algo que não deveríamos ter feito, gera uma raiva, nós sentimos raiva daquilo, puxa vida, mas como que eu errei? Por que que eu errei, né? Por que que eu fiz isso? Contra nós mesmos. E aí a gente volta isso para dentro, né? Sente essa culpa, mas aí, meus amigos, é que vem a questão. Aonde está a coragem para que nós, puxa vida, eu errei. O que que eu tenho que fazer para superar esse erro? Então, esse é o processo, né, de libertação da culpa, porque errar, nós vamos errar mesmo. Não adianta. Nós não somos seres perfeitos ainda. Se nós, constantemente, se nós quisermos sempre acertar, nós não vamos acertar sempre. Nós vamos errar. E se quando a gente errar, a gente sentir raiva e sentir culpa, a gente vai ficar numa situação que não tem saída. Por quê? Ou não vamos ter que fazer tudo certo, né? O que é impossível no nosso atual estágio evolutivo, ou nós vamos ficar se lamentando pelos erros que nós cometemos. E nós não devemos escolher ficar nessa posição, porque senão a gente não sai do lugar, tá? Então, aí fica aquela questão, né? Puxa vida, mas se eu sei que é errado, por que que eu faço, né? Voltando a falar do funcionamento, né? Do que ocorre o erro. Quando nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, nós somos constantemente afetados pelas energias que estão nos ambientes, né? Nós estamos imersos numa grande energia, num grande conjunto energético. Então, nós recebemos energia da natureza, energia do cosmos, energia das outras pessoas encarnadas, energias dos desencarnados. Então, nós estamos inseridos nesse meio, nesse conjunto energético, digamos assim. E constantemente as energias vão chegando até nós, não é? E lembra que nós falamos, quando nós reencarnamos, nós trazemos toda a nossa sombra. Nós temos luz e temos sombra. Nós trazemos todas as nossas sombras. Tem energias que entram, nos afetam diretamente na nossa luz. Aí a nossa luz brilha cada vez mais. No entanto, tem outras energias que nos afetam nas nossas sombras. E aí o que que acontece? Quando aquilo que nós já temos em nós, porque aquilo é nosso, é, digamos assim, alimentado, né? Ele é influenciado por energias externas, aquilo aflora em nós.
E aí nós acabamos cometendo um ato equivocado, mesmo que nós não queiramos, não é? Aí a gente pensa assim, puxa vida, ah tá, eu fiz, e aí? Bom, aí é que vem o próximo estágio que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos entender um pouquinho essa questão de nós cometermos esses atos equivocados, né? Então lembra que eu falei, nós temos essas tendências, nós trazemos isso em nós. Vem uma energia que bate de frente nisso. Aí aquilo aflora, né? Aquilo na hora que aflora gera em nós um impulso. E esse impulso ele pode ter dois caminhos. Ele pode ter o caminho que nós falamos da raiva, nos levando a cometer alguma atitude, alguma coisa da qual nós venhamos a nos arrepender. Pode ter um caminho também do superego, né, do ego alimentado, né, da vaidade, do orgulho, enfim, nos conduzindo a tomar alguma atitude equivocada, ou ele pode ter um outro caminho, vem aquele impulso, a gente para e pensa assim, puxa vida, é, a gente ouve muitas pessoas falarem isso não é meu, né? Às vezes não é mesmo, né? Embora esteja em nós, aquilo está em nós, vem uma energia de fora que alimenta aquilo, essa energia às vezes não é nossa, não é? Ela vem de outra pessoa, de outro espírito, vem de outro lugar, mas ela alimenta algo que está em nós. E se aquilo está em nós, aliado com essa energia que está chegando até nós, aí aquilo passa a ser nosso, né? Porque nós deixamos uma energia negativa nos afetar e aí a gente colocou um impulso, né? Um impulso de raiva, né? Enfim, de orgulho, de vaidade para fora e aí nós fazemos algo que nós não queríamos fazer, né? Falando assim, parece que é rápido, parece que é fácil, né? A gente controlar. Ah, então é só eu controlar e estar atento e não deixar acontecer. Mas não é. Isso acontece em segundos dentro da nossa cabeça e o nosso pensamento trabalha muito rápido. O nosso pensamento, ele é mais rápido que a velocidade da luz. E a velocidade da luz é quase 300 mil quilômetros por segundo. Então, vocês imaginam a velocidade do nosso pensamento, não é? Então, tudo isso é muito rápido e quando a gente vê, a gente está fazendo. Aí a gente faz, aí depois, remorso, culpa. E aí? O que que nós temos que fazer? Qual que é a nossa atitude? A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: tem uma pergunta, tem até um livro, um filme sobre isso, que fala assim: quem somos nós? Não é? Tem um, um palestrante de autoajuda muito conhecido, o Greg Braden, né? Que ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele está fazendo essa semana uma live, né? Uma lives bem curtinhas pelo Facebook, falando sobre isso. Quem somos nós, né? Então, nós somos espíritos, nesse momento encarnados, vivenciando uma experiência humana. Como eu falei, nós trazemos toda essa bagagem, né, de sombra e de luz, e estamos aqui para melhorar, né? Então, meus amigos, o primeiro passo que nós temos que dar, se nós queremos trabalhar a culpa, insegurança, seja o que for, qualquer outra atitude menos positiva que nós temos, o primeiro passo que a gente tem que dar, qual que é? O primeiro passo que nós temos que dar é aceitar quem nós somos de verdade. Quem nós somos de fato. Aceitar o nosso lado sombra, aceitar o nosso lado luz e aceitando isso, aceitando quem nós somos, aí sim a gente começa a trabalhar essas questões. Que nem, por exemplo, se você faz uma atitude que você sabe que é errada, mas você está sempre fazendo, você tem que aceitar que você tem aquilo, que aquilo é seu, não é? Às vezes não precisa nenhum impulso vir de fora, às vezes passa pela tua cabeça e você pega e já vai fazer. Aquilo é seu, então você tem que aceitar que aquilo é seu, deixar a coisa mais leve e começar a trabalhar essas questões dentro de você, não é? Puxa, então, às vezes é necessário até uma atitude mais drástica com a gente mesmo, né? O que que desencadeia isso, né? O que que desencadeia isso em nós? Fazer essa análise, né? Quando a gente cometer algo que nos faz sentir a culpa, fazer uma análise, escrever no papel, se quiser, ajuda muito, né? O que que desencadeia isso em mim? Aí você começa a anotar lá isso, 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 isso. Às vezes você tem que se privar de algumas coisas.
Às vezes você tem algumas liberdades, algumas coisas que você tem que se privar para você poder trabalhar essa questão, para você poder ir compreendendo essa questão e ir trabalhando isso, não é? Nós não vamos conseguir resolver tudo isso, né? Porque não é só culpa, existe muito mais coisas, né? Tem muito mais, nós temos muito mais desvios a serem corrigidos. A culpa é um deles, mas somente fazendo isso, né? Isolando, né? O que que nos leva, o que que nos conduz a agir dessa maneira, é que nós vamos conseguir trabalhar essas questões. Então tá, eu sinto culpa quando eu faço o quê? Quando eu faço isso, quando eu falo isso, quando isso, quando isso, quando isso. Ok. Você continua fazendo? Continuo. Então isso é seu. Você é assim. Aceita isso, né? Porque se você não aceitar, o que que vai acontecer? Ah, você vai fazer, vai falar, puxa vida, eu fiz, não devia ter feito. Eu fiz de novo, eu fiz de novo, eu fiz de novo. Fica um negócio pesado, né? Fica um negócio denso. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai trabalhar uma coisa pesada, uma coisa densa? Como é que fica mais leve? Eu sou assim, mas eu não quero ser assim, mas eu sou assim, tá? Então, aceita isso, aceita esse fato, aceita a sua sombra, né? E começa a olhar para a sua sombra com amor, com carinho, porque ela é fruto de você. Você fez, você criou isso para você mesmo. Nós criamos isso para nós mesmos, não é? Então, aceitar a nossa sombra com amor, né, com muito carinho, sem crítica, sem julgamento, porque criticar, autocrítica, autojulgamento não vai nos levar a lugar nenhum. Então, olhar para esse lado sombra, e trabalhar essas questões que estão lá dentro. Começar a trabalhar uma por uma, tá? Talvez a gente não consiga superar nessa encarnação, mas uma que nós comecemos a trabalhar já é um caminho andado, já é uma evolução, porque esse trabalho vai ter continuidade lá no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, e quando nós voltarmos na próxima encarnação, nós continuamos, nós damos sequência. Então, esse é o caminho da evolução, não é? A gente ouve, a gente fala constantemente, isso é reforma íntima, é você olhar para o que você faz de errado, analisar as causas do que gerou essa atitude e trabalhar em cima dessas causas. Esse é o caminho, né? O caminho da reforma íntima. E às vezes as pessoas podem pensar assim: puxa vida, mas todo palestrante fala de reforma íntima, todo palestrante fala disso, daquilo. Por quê? Porque, gente, não tem outro caminho, não é? O caminho para a nossa transformação, o caminho para a nossa evolução é a reforma íntima. E enquanto nós estivermos nesse cadinho depurador, né, nos debatendo aí com raiva, com culpa, com egoísmo, com insegurança, com vaidade, nós vamos estar constantemente falando nisso. Por quê? A repetição, quanto mais a gente repete, quanto mais nós falamos, mais nós aprendemos. Então a repetição é conhecimento para nós. Ah, mas eu já sei, já ouvi. Tá bom, você já ouviu, você sabe, você colocou em prática? Não, então vai continuar ouvindo. Até uma hora que nós vamos começar a colocar em prática. Então a repetição, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente estuda, tudo isso é conhecimento para nós, é sabedoria, não é? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai. A gente tem essa experiência dentro da doutrina espírita, quando você pega algo para ler, para estudar, algo que você já estudou algum tempo atrás, quando você vai reler algum livro, algum tópico, alguma coisa que você já estudou, você acaba às vezes enxergando com outros olhos. Você acaba aprendendo novas lições, compreendendo outras coisas. Porque a doutrina espírita, o ensinamento da doutrina espírita é maravilhoso, ele é muito atual. Cada vez que nós lemos, nós aprendemos, nós compreendemos algo que nós não tínhamos ainda compreendido. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos e mais nós vamos adquirindo ferramentas para colocar tudo aquilo que nós estamos estudando em prática. E para não falar que é exagero, só citando aqui, a gente já falou isso outras vezes, né? Chico Xavier, pegar ele como referência, porque é a referência
atual, né, mais próxima que nós temos de Jesus. Claro que Jesus é nosso guia e modelo, né, sempre, mas o Chico é a referência para nós de Jesus. Tanto que eu lembrei agora de uma passagem que o Chico estava bem velhinho já, e as pessoas ainda faziam fila, né, para ir ver, para tocar nele, né, para ser, né, para ele colocar a mão em cima das pessoas, na cabeça das pessoas e tal. E aí o Chico ficava lá sentado, as pessoas passavam, falavam com ele, trocavam uma ideia, né, bem rapidamente, que era muita gente, né? E aí tinha um amigo dele do lado, acho que era o médico dele, eu não lembro o nome agora. Chico virou para ele e falou assim: Puxa vida, não sei por que essas pessoas vêm todo mundo aqui todo dia me ver, esse monte de gente. Eu tô velho já, né, acabado, né, mal consigo falar e tal. Aí o amigo dele virou para ele e falou assim: Chico, eles vêm aqui porque eles têm saudade de Jesus, né? Então, pegando o Chico como referência, o Chico Xavier, não sei se isso é fato ou não, mas eu ouvi isso numa palestra do Haroldo Dutra, diz que o Chico Xavier estudava 4 vezes por ano, ele estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Desde quando ele leu a primeira vez, que ele estudou a primeira vez, daí em diante, no mínimo 3, 4 vezes por ano, ele estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vocês imaginam, né? Isso ao longo da vida dele, ele que era expressão para nós, né? Referência de pessoa humilde, caridosa, amorosa, que não criticava, que não era vaidoso, não é? Ou pelo menos não aparentava tanto. Ele tinha a vaidade pessoal dele, que é natural, né? Então assim, ele, né? Mesmo ele ainda reconhecia que ele tinha falhas, que ele tinha pontos para melhorar. E isso, né, com toda a humildade que ele tinha, o levava a quê? O levava a estudar. Então, por isso que todos os palestrantes espíritas falam reforma íntima, transformação interior, não é? E como que a gente faz isso? Né? Tem vários meios, né? Cada pessoa fala, né, de uma maneira, mas o meio mais simples, né, e mais eficaz, na minha visão, que está descrito inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, por Santo Agostinho, é você todo dia, fazer uma autoanálise do seu dia, o que você fez, o que você deixou de fazer, se você prejudicou alguém ou não, se você falou algo que você não deveria ter falado. Fazer essa autoanálise, pode escrever no papel se sentir mais confortável, né? Quando nós escrevemos no papel, é, parece que dá uma outra visão para a gente, sabe? É como se abrisse um campo assim muito grande, onde nós enxergamos muitas coisas, né? E assim, pode ser tecnologia, gente, tudo, mas tem uma diferença muito grande entre você escrever no papel e você escrever no computador, né? Quando você está ali no papel, te dá, acho que um senso de propriedade maior, sabe? É assim, pelo menos eu me sinto assim, não sei se todos são assim, mas o papel te dá uma outra visão, né? Então pode escrever no papel, faz um diário, né? Um caderninho lá, todo dia. Ah, hoje meu dia foi assim, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, ok? Ah, o que que eu fiz de errado? Então você anota aquilo e no dia seguinte, aquilo que você fez de errado no dia anterior, você já não faz mais. Ou você evita fazer, ou você faz menos, e assim vai. Foi assim que o Santo Agostinho se desenvolveu, se melhorou, né, como espírito, como pessoa. Então esse é o caminho. A reforma íntima é o caminho, né, para nós superarmos a culpa, a insegurança, seja o que for, tá? Então, gente, esse é o recado que eu quero deixar para nós aqui hoje, para nossa reflexão. Olhar, né, quando nós sentimos essa culpa, olhar para nós, aceitarmos quem nós somos, aceitar o nosso lado sombra, mas é muito importante fazer essa avaliação. O que que me levou a agir dessa maneira? Por que que eu fiz isso? Por que que eu agi dessa maneira, né? E aceitar isso, aceitar quem você é de verdade. Porque se você não se aceitar, como você é, com as suas imperfeições, com seu lado sombra, seu lado luz, você não sai do lugar. Você pode fazer o que você quiser, você não sai do lugar. Você pode ficar 20 anos na doutrina espírita, 20 anos dentro de um mosteiro estudando,
Se você não aceitar esse lado sombra que você tem, você não sai do lugar, tá? E fazer essa análise, não é? Não só, então, aceitar quem você é e fazer a análise dos desvios que nós cometemos ao longo do dia. A gente pode parar e pensar assim: ah, mas eu não tenho tempo de fazer isso, né? Tem que chegar, tem que sentar, tem que escrever. Gente, tempo a gente arruma, né? É até uma questão também de disciplina da nossa parte, a gente fazer primeiro uma análise do nosso tempo. Aonde nós estamos empregando o nosso tempo? Qual está sendo o nosso foco, não é? Então, assim, vamos fazer um exercício rápido. O dia tem 24 horas, tá? Se você dorme em média de 6 a 8 horas, vamos colocar 8, né? Tem gente que precisa dormir mais mesmo e tal. Se você dorme 8 horas por dia, sobram quantas horas dos 24? 16, né? Dessas 16 horas, você tem aí de segunda a sexta, né? No mínimo 8, 9 horas você está no trabalho, no seu trabalho material, tá? Então te sobra de 4 a 5 horas, né? Cada trabalho tem uma carga horária e tal. Te sobra de 4 a 5 horas onde você vai estar ali com a família, né? Você vai tomar seu banho, você tem a sua atividade física, enfim, tem a sua atividade religiosa, seja ela qual for. São 4 horas todos os dias de semana e os finais de semana você tem, né? Teoricamente você tem o sábado e o domingo livre. Ou tem gente que trabalha menos tempo durante a semana e trabalha um período no sábado. Cada um tem o seu horário aí. Mas faça uma análise dessa sua hora livre, que você não está dormindo, que você não está no seu trabalho. O que você faz com essas horas, não é? Nós perdemos às vezes muito tempo em coisas que não agregam nada para nós, em coisas que não agregam conhecimento, que não agregam valor moral, né? Não estou falando de valor de dinheiro, de valor material, mas valor moral, né? Aqueles valores, tesouros imperecíveis da alma. Então, como que nós estamos usando esse tempo? Será que a gente não consegue nesse tempinho aí, 15 minutos, 20 minutos, para a gente fazer uma autoanálise do nosso dia, como foi, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. E a gente não precisa assim, não precisa escrever detalhadamente, né, como foi o seu dia. Anota só o que você fez de errado, tá? O que na sua visão está errado e o que você vai fazer para não cometer mais aqueles erros, não cometer mais aquelas atitudes. Só isso. Não precisa falar, eu acordei, tomei café, não precisa, não precisa. Você vai ficar, vou fazer isso, vai ficar 3, 4 horas escrevendo como é que foi seu dia. É rápido, não é? Não é para ser demorado. Você faz uma análise do seu dia. É claro que quando você começar a fazer isso, se você não faz, você vai ter um pouco de dificuldade no início, não é? Mas com o tempo, durante o dia mesmo, você vai percebendo, né? Puxa, eu fiz isso, não deveria ter feito. Então, esses 15, 20 minutos que você vai pegar no começo vai diminuir, não é? Porque durante o dia mesmo você já vai estar atento, já vai estar percebendo e já vai estar tomando atitude ali na hora para corrigir aquilo que você fez. E que é o correto, que é como nós devemos agir. Quando Jesus falou vigiar e orar, e para nós ele falou isso, não é? E também que nós encontremos no nosso dia um tempinho também, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para nós orarmos, para nós meditarmos, porque a meditação nos ajuda muito, gente. Meditar transforma, transforma quem nós somos. Porque quando a gente está meditando, a gente está em conexão com Deus direto, não é? Então que nós também encontremos um tempinho para isso e tenhamos foco, né? Porque nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para nos ajudar e ajudar as pessoas. E o que que nós estamos fazendo de fato para isso, não é? No nosso dia a dia, na nossa vida, o que que nós estamos fazendo de fato? Então, essas são as reflexões que eu quero deixar para nós aqui essa noite. Gratidão por esse tempo que vocês estão aqui. Vibro para que essas informações possam auxiliar a todos nós. E vamos então, assim, nos preparando para fazermos o encerramento desse bate-papo, acalmando nossas mentes, fechando nossos olhos mais uma vez. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, agradecendo pelos nossos mentores e amigos espirituais que nos auxiliam,
Vamos vibrando intensamente pela paz na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso país, pela nossa família, por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, por todos os animais, por toda a natureza, vibrando por todos aqueles que estão afetados pelo Covid, que possam ser amparados pelas equipes espirituais, e aqueles que estão desencarnando, que retornem em paz até a pátria espiritual. Agradecemos imensamente essa oportunidade a nós concedida de expormos nossas ideias, de falarmos um pouco sobre a culpa. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gente, gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós e que possamos estar reunidos aqui numa próxima palestra, num próximo bate-papo. Graças a Deus.